Opa! Boa noite, pessoal, ou boa tarde, ou bom dia, já que eu não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo. Começamos hoje nossas aulas virtuais, né? Vocês já sabem o motivo. Estamos passando por um problema complicado na nossa história. É interessante que muita gente dizia que o mundo estava passando por uma série de transformações que estavam nos levando de volta à Idade Média. Então, por exemplo, o empobrecimento geral da sociedade, a confusão entre igreja e Estado, né? E para acabar de lascar, nós temos aí o surgimento de uma nova peste, né? Tomara que não seja tão parecida assim com a peste negra, porque senão estaremos piores do que nós imaginamos. A gente começa hoje nossa aula de História do Brasil. Eu vou tentar partir do pressuposto que vocês já tiveram as minhas aulas anteriores, né? As aulas de expansão marítima e a aula de pré-história, e vamos partir de onde nós ficamos nas aulas passadas, né? na aula passada, na aula presencial. Como vocês estão vendo, eu estou em casa, né? Eu espero que vocês também estejam, né, nessa quarentena. E estou aqui, né, tranquilo, espero que vocês também estejam tranquilos. Vai passar, cabe a nós nos esforçarmos e ficarmos em casa o maior tempo possível. Mas eu quero que essas aulas elas sejam feitas, ou elas sejam aproveitadas de uma forma não tão pesada, certo? Eu quero que vocês tenham em mente que o importante agora, né, em um momento desse de quarentena, é que vocês mantenham a mente sã. Então eu quero que vocês façam o que vocês gostam de fazer, só que em casa, né? Então aproveitem para descansar, para ler um bom livro, para dormir, ou seja, para também assistir algum filme, alguma série interessante. Eu vou dar algumas dicas aí se der tempo no final do vídeo. Bem, vamos parar de conversar e vamos para a aula de fato. Essa pintura a gente já analisou na aula passada que nós tivemos, né, na última aula presencial, que é uma pintura de Oscar Pereira da Silva, feita em 1922, chamada de Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, em 1500. Na aula passada a gente discutiu todo o estereótipo, né, que nós costumamos jogar nas costas das nossas populações originárias, ou seja, dos nossos índios, né? E essa pintura ela mostra muito bem isso, né? Como é que nossos índios, ou como é que nossas populações nativas elas são vistas. Na pintura de Oscar Pereira, nós temos os portugueses desembarcando no Brasil em 1500 e encontrando um grupo de índios extremamente curiosos, mas ao mesmo tempo com medo desse encontro, né? Enquanto os portugueses são altivos e chegam como praticamente donos da terra. É claro que essa visão simplista e extremamente preconceituosa e estereotipada está errada. A gente vai discutir na nossa aula como é que as populações indígenas brasileiras viviam e por que essa visão que nós temos hoje de que o índio brasileiro ou o índio americano, né, todos os índios, eles são iguais, né? Nós, infelizmente, continuamos achando que as populações nativas americanas são tão iguais que nós chamamos pelo mesmo nome, né? Índio. E a gente vai ver em nossas aulas que isso não é verdade. Visões do paraíso terra real. É o seguinte, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai tentar discutir muito sobre a vida dos povos nativos americanos, né? Principalmente brasileiros. E depois, no segundo momento da aula, a gente vai tentar falar um pouco sobre o estabelecimento do sistema colonial. Então nós vamos ter uma grande quantidade de tempo aí da nossa aula discutindo o período pré-colonial, né? E uma pequena parcela no final, né, iniciando o período colonial. Primeiro, o que é o período pré-colonial e por que nós chamamos ele assim? Colonizar um território não é simplesmente chegar nele e dizer, beleza, cheguei, agora é meu. Não. Colonizar é você se fixar na terra e começar a explorá-la. O grande exemplo o que eu dou é o seguinte, é que o homem chegou na Lua,
né, em 1960, década de 60. Mas ele não colonizou a Lua. Né? Chegar não é colonizar. Então, durante esses primeiros 30 anos do contato entre português e nativos brasileiros, os índios, de 1500 até mais ou menos 1530, aquilo não era uma colônia ainda. Aquilo era o que nós chamamos de sistema de feitorias. Qual a diferença de feitoria para colônia? Na colônia, como eu acabei de falar, você se fixa na terra e começa a explorar ela. Na feitoria, que é um tipo de sistema que os portugueses já faziam há muito tempo, você vai para a terra que você acabou de conquistar, ou que você encontrou, e você cria um estabelecimento provisório, comercializa com o que você pode ao redor dele, desarma o acampamento durante alguns meses e vai embora. Depois de algum tempo, que pode ser anos, você retorna para a região, constrói novamente o acampamento, comercializa e volta para a sua terra. Isso é feitoria. E durante esses primeiros 30 anos, né, de 1500 até 1530 mais ou menos, é isso que acontecia no Brasil. Os portugueses vinham, comercializavam o pau-brasil com os índios e depois iam embora. A pergunta que a gente vai tentar responder nessa aula, ou uma delas, é a seguinte: por que os portugueses demoraram pelo menos 30 anos para colonizar essa terra? Mas voltando aqui para o slide, como vocês estão vendo, eu coloquei visões do paraíso terrenal. Os europeus eles tinham em mente, né, por conta da ideologia cristã, da sociedade católica, de que tudo que não é conhecido, ou tudo que será descoberto, de certa forma tem relação com a nossa mitologia, ou com a mitologia europeia. Então, que mitologia é essa? A mitologia greco-romana e também a mitologia medieval. Então, os europeus acreditavam, alguns deles, quando eles chegaram na América, que aqui era o paraíso. Né? Ou seja, eles viam um bando de pessoas nuas, não falavam a mesma língua, vivendo em comunhão com a natureza e com os animais. Né? O que é isso? O Éden, né? O paraíso. É claro que essa ideia ela vai ser retirada com o passar do tempo, ou vai ser modificada com o passar do tempo. Está aqui o exemplo disso. Né? Durante os anos ao longo dos quais se desenvolveu a exploração das terras americanas, aventureiros e conquistadores estavam convencidos de terem achado o jardim onde Adão e Eva foram criados e de onde foram expulsos. Abre aspas. As árvores são tão belas e doces que pensávamos estar num paraíso terrestre. Essas são palavras de Cristóvão Colombo em seu diário. Né? Então dá para ver bem a mentalidade que os europeus tinham ao chegarem aqui na América. Essa gravura é interessante porque ela foi feita no século XVIII, ou seja, 1700. Veja, mesmo depois de praticamente 200 anos da chegada do europeu na América e 200 anos de histórias sendo contadas sobre os povos americanos na Europa, muitas pessoas acreditam ainda na Europa de que os povos nativos americanos são assim. Vejam, nós temos aqui claramente uma relação entre os povos americanos e a figura de Adão e Eva, ou seja, ainda a ideia do paraíso está presente, mas vejam como eles representaram, ou como Carlos Julião, que foi o pintor, como ele representou o homem e a mulher americana. O homem americano ele representou coberto de pelos, né? Uma clara relação com os símios, com os macacos. A mulher também está sendo representada com uma quantidade considerável de pelos. O que é interessante é que os índios brasileiros, os tupi, que moravam no litoral do nosso país, da colônia na época, eles não costumavam deixar pelos no rosto e no corpo. Né? Eles se raspavam com determinados objetos, algo capim muito afiado, então a pedra, né, em forma de lâmina. Então isso aqui está totalmente contrário à realidade, averso à realidade. Essa imagem é que é assustadora. Né? Nós temos aqui uma gravura feita no século XVII, 1603, e que representa os povos americanos praticamente como monstros. Né? Nós temos aí dois indivíduos extremamente fortes e altos, né? São quase gigantes, mas que têm uma série de deformações no corpo, como por exemplo a cabeça falta e o rosto, que devia estar na cabeça, está no peito. Né?
Então essa é uma visão que foi, essa é um exemplo das visões que foram propagadas na Europa dos povos que viviam aqui na América. Outro exemplo de como a mitologia europeia ela vai ser atrelada à América é o mito das Amazonas, que é um mito grego. Né? O mito das Amazonas conta que existia uma ilha na Grécia, né? Uma cidade grega, controlada, criada e governada por mulheres. Né? A DC Comics, que é a empresa que criou a Liga da Justiça, ela pegou essa ideia e criou o personagem Mulher Maravilha, que vocês conhecem. Né? Então, muita gente acreditava que as Amazonas viviam na América. O estado Amazonas surge daí, né? O rio Amazonas também, né? Que é o rio das Amazonas. Então, veja que essa ideia fazia parte do imaginário europeu. A gente também já viu na aula que a própria palavra índio ela está carregada de uma série de preconceitos e de generalizações que nós vamos começar a tirar da nossa mente, né? A gente viu também alguns conceitos históricos, como por exemplo o eurocentrismo, discutiu na aula passada, né? Aula presencial. Eurocentrismo quer dizer diretamente Europa no centro, mas esse conceito é bem mais amplo. Eu queria que vocês também dessem uma pesquisada nesse conceito em casa, porque vocês podem utilizar isso, por exemplo, como argumento numa redação. Eurocentrismo quer dizer enxergar o mundo a partir do olhar do europeu, da cultura europeia. Você coloca a Europa no centro de todas as observações que você faz, o que se fazia também na época, para o mundo. Então você considera a sociedade europeia a perfeita, a verdadeira, a correta, e todas as sociedades de fora da Europa erradas. Né? Então essa ideia influenciou muito o período colonial e continua influenciando, de certa forma, a atualidade. Outra ideia que é muito propagada, de forma errada, claro, é de que índio é uma coisa só. Ou seja, de que só existe um tipo de índio e por isso nós podemos chamá-lo pelo mesmo nome, índio. Essa ideia está errada, porque se você perceber, aqui no Brasil, só no Brasil, no território que nós hoje chamamos de Brasil, existiam pelo menos 1000 grupos indígenas distintos, 1000 povos distintos, 1000 culturas distintas, 1000 línguas distintas. Isso mostra bem a heterogeneidade das populações que viviam em todo o país. Aqui algumas perguntas, né? Quem eles eram e como eles eram, o que eles eram. Nós costumamos dividir as populações indígenas do Brasil de uma forma binária, ou seja, nós dividimos esses 1000 povos em 2 grupos. Né? Isso está correto? Claro que não, isso é feito de forma generalizante. Né? É uma espécie de preguiça da gente, de não perceber ou de não estudar as diferenças culturais de nossos povos. Então, que divisão é essa que nós fazemos? E não somos só nós que fazemos, na verdade nós somos herdeiros de uma tradição portuguesa dessa divisão. Os portugueses, quando chegaram no Brasil, eles entraram em contato com uma série de povos que viviam no litoral brasileiro. Deixa eu colocar aqui no slide. Então veja, os portugueses chegam primeiro na Bahia e depois se espalham pelo litoral brasileiro, entrando em contato com diversos povos, como por exemplo os Tabajara, os Caeté, os Tupinambá, os Tupinaé e assim vai. Os europeus fizeram uma certa amizade com esses povos. Alguns portugueses fizeram amizade, por exemplo, com os Tupinambá, os Tupiniquim, e os franceses fizeram amizade com outros povos. Por passarem tanto tempo no litoral, pelo menos 200 anos, os europeus, os portugueses passaram apenas no litoral brasileiro, eles conseguiram se relacionar com mais facilidade com os povos que moravam no litoral. Então, os povos que moravam mais para o interior do país, mais para dentro das matas, os portugueses vão demorar muito a ter contato. E por isso, nós sabemos muito da história dos povos que moravam no litoral, pelo contato que eles tinham com os portugueses. Nós temos poucos dados sobre os povos que moravam no interior do país, né, por estarem mais afastados do contato entre o europeu e o indígena. Nós temos aqui os Tremembé, aqui no Nordeste, se vocês derem uma olhadinha, se estiver dando para ver aí na imagem, nós temos os Caeté, aqui perto de Olinda, os Tupinambá, os Tupinaé e os Potiguara. Né?
Esses grupos aqui viviam bem no nosso território. Deixa eu passar aqui, deixa eu ver se vocês têm alguma coisa. Sim, esses nomes Tupi e Tapuia, de onde é que eles surgiram? Os Tupi, como eu falei para vocês, não é um nome que nós damos a um povo. Tupi tem a ver com língua, né? Tupi-Guarani. Então, esses povos aqui, eles não são iguais, né? O próprio nome já mostra a diferença deles. Mas eles têm pelo menos uma coisa em comum, a língua. Né? Eles falam a língua derivada do tronco Tupi-Guarani, enquanto os índios que moravam mais para o interior do Brasil, eles têm uma língua derivada de outras raízes, como o G e o Macro-G, são outros troncos linguísticos. Por eles falarem uma língua muito parecida, nós vamos começar a chamar todas essas populações que moravam aqui no litoral, para facilitar nosso estudo, de Tupi. Tá? Então, sempre que eu me referir aos Tupi, são os índios que moram no litoral brasileiro, esses índios que tiveram contato com os portugueses durante um longo tempo. Tapuia, novamente, são os índios chamados índios que moravam para o interior do país. Esse nome Tapuia é um nome de origem tupi. Né? Os tupi diziam que os índios que moravam no interior eram mais bárbaros, eram mais incivilizados. Né? Daí veio o nome Tapuia. Tapuia quer dizer bárbaro, bravo. Aqui nós temos um trecho da carta de Caminha. Caminha, ele é um cara importante na história do Brasil, porque Caminha foi o responsável por escrever a primeira fonte histórica escrita, né, como eu acabei de dizer, do nossa terra. Né? Caminha, ele é o responsável por escrever o Diário de Bordo de Cabral. Né? Caminha vem para o Brasil na primeira expedição, que é a expedição de Cabral, e ele é responsável por escrever o diário que vai ser entregue ao rei de Portugal. Aqui tem um trecho desse diário, né? Vocês podem encontrar o diário completo, a carta de Caminha completa na internet. Eu vou ler aqui especificamente essa parte que está em negrito. Né? Veja o que nosso coleguinha Caminha disse em 1500 quando ele chegou. Veja o que ele escreveu. Aqui primeiro ele descreve quem são os índios, diz que são pardos, andam nus, infestados de penas, etc. Olha o que ele fala. Porém, um dos índios, pôs olho no colar do capitão. O capitão da frota estava com um colar de ouro e o índio, né, na descrição de Caminha, colocou o olho no colar do capitão e depois olhou para o chão. Tá aqui, ó. Começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como se nos dizendo que ali havia ouro. Também olhou para o castiçal de prata, né, carregado por alguém, e assim mesmo acenava para o castiçal e para a terra, como se dissesse que lá também havia prata. Veja, provavelmente esse trecho da carta de Caminha ele não condiz muito com a realidade, né, já que nós sabemos que no litoral brasileiro praticamente não existe ouro e que os próprios índios não costumavam minerar, eles não eram mineiros. Mas por que Caminha está dizendo para a gente, ou na verdade está dizendo para o rei de Portugal, que na terra Brasil existe ouro, né? Ou existiria ouro? Na verdade, a explicação para isso está no conceito de mercantilismo. Vamos lembrar que naquela época, os reinos portugueses, né, o mundo europeu, eles participavam de uma sociedade organizada por um sistema econômico que nós chamamos de mercantilismo, né? Também conhecido como capitalismo comercial. Vamos lembrar que o capitalismo, o sistema que nós vivemos, ele passou por uma série de fases. Né? E a primeira fase, para alguns historiadores, do sistema capitalista é o mercantilismo, que é um sistema baseado na compra e venda de mercadorias. Daí vem o nome, capitalismo comercial, mercantilismo. Está aí o conceito. Ó. O mercantilismo foi o conjunto de ideias e práticas econômicas adotadas e desenvolvidas na Europa durante a fase do capitalismo comercial. Começou a surgir na Baixa Idade Média, né, quando a burguesia surge na Europa, época em que teve início o processo de formação das monarquias nacionais. Porém, foi somente na Idade Moderna, entre o século XV e XVIII, que ele se firmou como política econômica nacional e atingiu o seu desenvolvimento. Aqui eu coloquei para a gente algumas das principais características desse sistema econômico. Né?
Começando pela, talvez, aquela que seja a principal característica, o metalismo. O que é o metalismo? O metalismo é acúmulo de metal precioso, ouro e prata. Naquela época, um reino rico de verdade é um reino que conseguia guardar em cofres, a maior quantidade de prata e de ouro, ou seja, de minério precioso, possível. Eles deixavam esse minério guardado? Não. Eles cunhavam moeda com esse ouro e com essa prata. Naquela época também, um país rico de fato, de verdade, era um reino que conseguisse vender mais produtos, ou seja, exportar mais do que importar. O que isso quer dizer? Nós chamamos isso de balança comercial favorável. Esse é um reino rico naquela época. A questão é, como é que um reino pode garantir, como é que um rei pode garantir que o seu país venda mais do que compre? Aqui está outra característica do sistema mercantilista, que é o protecionismo alfandegário. O que é o protecionismo alfandegário? Quer dizer, você proteger o mercado interno. Como assim? Você vai, sendo o rei, sendo o Estado, você vai intervir na economia ao ponto de garantir, através de tarifas, de impostos, que os produtos que vêm de fora para dentro do seu país, eles paguem mais imposto. E os produtos que são vendidos de dentro do seu país para fora não paguem praticamente imposto nenhum ou poucos impostos. Assim você garante que o seu país venda mais do que compre. É o protecionismo alfandegário. Você protege a alfândega, você protege a relação internacional de comércio. Outra característica do sistema mercantilista é a intervenção na ordem econômica. Claro, para poder ter poder de controlar as mercadorias, o governo tem que intervir diretamente na economia. E essa interferência é outra característica do sistema. Monopólio, outra característica do sistema mercantilista. Monopólio quer dizer controle total da economia ou de alguma outra coisa dada para alguém ou para um grupo. O rei, como por exemplo o rei de Portugal, ele tinha total monopólio da economia do seu país e das suas colônias, já que outra característica do sistema mercantilista é o colonialismo, ou seja, o impulso de conquistar novas terras e explorá-la. Nós temos aí essas características, quero que vocês coloquem em mente, porque isso é muito recorrente na prova do Enem, tá? Vamos passar. E daí vem, só voltando, desculpa, a explicação para Caminha ter dito, mesmo não sendo real, provavelmente, que no Brasil tinha ouro. Caminha estava preocupado com essa característica aqui do sistema mercantilista, o acúmulo de metal precioso. Essa foto é interessante porque ela é uma foto feita, tirada por um cara chamado Marc Ferrez em 1875. Então não é uma foto tirada no começo da colonização, até porque na época não existia a tecnologia da fotografia. Ela é tirada no século XIX. Mas ela é interessante porque ela mostra bem a figura das comunidades indígenas do Brasil. Veja, eles estão, em sua grande maioria, sem roupa. Alguns deles estão com, não sei se dá para vocês verem, eles estão com pedaços de madeira ou de osso espetados no lábio e na orelha. Por isso eles eram chamados, esse grupo daqui especificamente, de índios botocudos. A palavra botoco quer dizer furo. Então eles costumavam furar as partes do corpo por questões estéticas e talvez também ritualísticas. Mas dê uma olhadinha nessa imagem. Esse é o índio que nós vemos, ou que nós víamos até pouco tempo, nas aldeias do Brasil. Mas interessante é que essa não é a imagem do índio que nós temos hoje, o que nós nos acostumamos a imaginar, está no nosso imaginário cultural. Por quê? A imagem que está no nosso imaginário é essa. O brasileiro ele só vai lembrar que existem índios no Brasil, ou que existiram índios no Brasil em duas épocas do ano, ou 2 dias do ano. No Carnaval, que é quando a gente se fantasia do que nós achamos que os índios se vestem, ou não se vestem no caso, e no dia do índio, que a gente vai para a escola, quando a gente é pequenininho, e se pinta de índio. Essa ideia, esse estereótipo continua em nossa mente. Então é algo que deve ser aos poucos
retirado do nosso esforço como historiadores e também como estudantes de história é perceber, né, essa diferença. Aqui a gente vai começar a estudar o que eu falei para vocês, que é o período pré-colonial, ou seja, esses primeiros 30 anos do contato entre português e populações nativas. Por que Portugal, que é uma pergunta que eu fiz para vocês no começo da aula, por que Portugal vai demorar tanto a criar uma colônia no Brasil e vai tentar ficar aqui com um sistema de feitorias durante 30 anos? Uma das respostas mais claras é de que Portugal, assim como todos os reinos do mundo, estavam preocupados em encontrar uma nova rota para as Índias, né? Portugal já tinha encontrado uma há um certo tempo e desde aquela época Portugal utiliza essa rota para as Índias, circulando a África no comércio com as Índias. E o comércio com as Índias era muito lucrativo. Então Portugal pensou, o rei de Portugal pensou, eu não vou dividir os meus esforços, a minha economia, em explorar as Índias e o Brasil. Eu vou me centrar nas Índias, que é um comércio muito rico e que já está aberto para o mundo inteiro. O governo português começa a se preocupar com o Brasil de fato e começa a pensar em criar uma colônia aqui no momento em que o comércio com as Índias começa a cair muito por conta da disputa, né, entre Espanha, Portugal, França e Inglaterra, que já estão tendo contato com as Índias. Então Portugal, o rei de Portugal pensa, é hora de começar a prestar atenção numa nova terra, numa nova região de exploração, que é o Brasil. Então em 1534, o rei de Portugal instaura um novo regime de colonização no país, o primeiro regime de colonização, que é o sistema, o regime de capitanias hereditárias. A gente vai discutir isso aqui daqui a pouco. Mas nesse momento estamos estudando principalmente o período pré-colonial, tá? Vou tomar meu cafezinho aqui que vocês já conhecem. Coisa boa. Aqui a frase é interessante, né? No tempo de 2 Ave Marias ou no tempo de uma mijada. Por que essa frase eu coloquei aqui, apesar de ser tão caricata? É que durante o período pré-colonial não vai existir nenhum tipo de instituição no Brasil que controle a sociedade e o tempo, né? Essa instituição, ela existia na Europa, é a Igreja Católica. O tempo na Europa, nas sociedades católicas, era controlado pela Igreja. E um exemplo disso é o badalar do sino, que badala a cada hora, né? Então você consegue controlar o tempo. Aqui na América, no Brasil especificamente, não existiam igrejas ainda. Então o tempo não tinha controle e era assim que se contava, né? Através de coisas, de duração de afazeres. Bem, a gente já viu na aula que o primeiro encontro entre europeu português e nativos brasileiros, nativos americanos, foi um encontro caracterizado pelo estranhamento entre indígenas e portugueses. Esse estranhamento, no primeiro momento, é um estranhamento visual. Os portugueses olharam para esses grupos aqui e não entenderam muito bem se eles são humanos, se são animais, se são figuras mitológicas, etc. A mesma coisa ocorreu com os índios em relação aos portugueses. Eles não perceberam ali uma relação humana. Então, por conta da fisionomia. O segundo estranhamento óbvio é a língua. Os índios brasileiros no litoral, eles falavam a língua tupi-guarani, enquanto os portugueses falavam português. Durante algum certo tempo, a comunicação ficou restrita à mímica. Com o tempo, alguns indivíduos de Portugal começaram a aprender o tupi e alguns tupis começaram a aprender o português. Esses primeiros indivíduos começaram a ser chamados de os língua, ou seja, os intérpretes. E eles foram muito importantes na implementação do sistema colonial no Brasil, porque eles serviam de intérprete entre portugueses e índios. Outro estranhamento interessante diz respeito à religião. Os tupi aqui no Brasil, eles não tinham uma religião baseada na existência de deuses, como existia no catolicismo, a existência de um único Deus, no monoteísmo. Aqui, os índios brasileiros, os tupi, eles adoravam os espíritos, ou seja, antepassados muito antigos que morreram e criaram uma comunhão com a natureza. Ou seja, existe o espírito da mata, existe o espírito da água, do céu, da chuva, etc. Isso foi bem estranho para os portugueses.
Outro costume, esse talvez seja o costume mais aterrorizante na opinião dos portugueses, é o costume da antropofagia. Né? Vocês já sabem, os tupi aqui no litoral, eles comiam carne humana, eles eram canibais. Falando nisso, essa aula de hoje está baseada num artigo de uma historiadora muito importante chamada Beatriz Perrone Moisés. Né? Esse artigo ele foi feito na década de 90, talvez 2000, e ele até hoje é um dos artigos mais importantes para estudar a vida dos tupi. Né? O nome do artigo é A Vida nas Aldeias dos Tupi da Costa. Né? É interessante porque não é um texto acadêmico, é um texto bem acessível para quem não é de história, porque ela vai contar para a gente a vida num dia dos tupi que moravam no litoral brasileiro. Então ela começa o texto dela de manhã, quando os tupi acordavam, e termina o texto à noite, quando eles dormiam. Né? É um texto bem fácil, de fácil leitura. Eu vou mandar para vocês, no nosso ambiente virtual, o PDF desse artigo, para vocês darem uma lida, aconselho. É bem interessante. Os tupi comiam carne humana. Por que eles faziam isso? Muitas pessoas perguntam. É claro que não eram por questões ligadas à necessidade. O tupi não come carne humana por conta da fome. O tupi come carne humana por uma questão ritualística. Faz parte da religião tupi e da sociedade tupi como um todo comer a carne do inimigo. Né? Vocês sabem que comendo, para os tupi, comendo a carne do inimigo, você consegue as características que aquele guerreiro tem. Então, comendo o braço de um guerreiro muito forte, você consegue a força dele. Comendo a perna de um guerreiro muito rápido, você consegue a velocidade dele, e assim vai. Então, geralmente, os tupi, eles não comiam carne das populações da sua própria tribo. Eles comiam a carne da tribo inimiga. Deixa eu passar aqui. Então, vamos agora entrar de forma mais específica na sociedade tupi, desses grupos que viviam no litoral brasileiro. Bem, é uma sociedade de vida comunal. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que existe na aldeia é comum a todos. Então, tudo que é plantado, que é colhido, que é caçado, é dividido com todos os indivíduos, né, daquele grupo. Então, nós temos aqui a coleta de alimentos, a agricultura e a caça era dividida entre todos os indivíduos da tribo, da aldeia. Viviam em aldeias que podiam chegar a ter 600 habitantes. É claro que nem todas chegavam a 600, só as maiores. Então, uma aldeia tão grande assim, ela era pouco recorrente, não existia com frequência. E esses índios estavam distribuídos em grandes casas comunais, que a gente chama de oca. Né? Nós temos aqui um exemplo. Em cada oca dessa vivia cerca de 100 a 200 indivíduos. Né? Cada família tinha um espaço específico dentro da oca, com seu próprio fogo, para cozinhar, suas próprias redes para dormir, etc. Mas todo mundo vivia junto, né? Na mesma casa. Quando uma aldeia estava muito próxima de outra aldeia inimiga, geralmente os tupi criavam uma espécie de muralha feita de madeira, uma paliçada, que eles chamavam de caiçara. Né? Essa caiçara tem um exemplo aqui, pronto. Essa é a caiçara, né? Que é uma proteção feita para a guerra. É interessante que os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, a relação que eles criaram com os índios foi tão intensa que tanto os índios se adaptaram, né, aos costumes europeus portugueses, como os portugueses também adaptaram certas formas de vida dos índios à sua própria existência. Daqui o exemplo. Se você perceber, todos os fortes portugueses, ou pelo menos a maioria deles, tinham uma muralha de pedra ao redor. Essa muralha de pedra é uma tentativa de reproduzir a paliçada dos tupi. Né? Claro que em pedra, não em madeira. Como é que a organização familiar funcionava? Muita gente acha que os tupi eles eram devassos, que viviam transando com todo mundo e que eram extremamente poligâmicos, etc. A poligamia existia nas aldeias tupi, mas ela era menos recorrente. A maior quantidade de famílias que existia na aldeia tupi eram casais monogâmicos, ou seja, um homem, uma mulher e alguns filhos. Mas é claro que existia poligamia. Só que o homem que conseguia casar com diversas mulheres ao mesmo tempo,
ele não era qualquer tipo de homem. Ele geralmente era um homem que tinha um certo prestígio dentro da aldeia. Ele era um guerreiro muito forte, muito valente, muito poderoso, já matou muita gente. Ele era chamado de Morubixaba, quer dizer o guerreiro forte, o chefe, né? E ele se casava com várias mulheres, quantas ele achasse necessário. A divisão do trabalho por gênero era uma realidade entre as aldeias tupi. Ou seja, as mulheres faziam determinados trabalhos na aldeia e os homens faziam outros trabalhos. Essa divisão era muito bem específica. Os tupi não costumavam misturar uma coisa com a outra. Então, vejam, os homens trabalhavam limpando a terra para o plantio, eles limpavam a terra, mas eles não plantavam. Por quê? O plantio era algo feito pelas mulheres. Então eles também caçavam e pescavam, e todo tipo de trabalho que envolvesse a guerra era um trabalho masculino, né? E as mulheres faziam o quê? Todo o resto, né? Ou seja, as mulheres aí estavam bem ocupadas nas aldeias indígenas. É interessante que o tupi ele relacionava às mulheres tudo que fosse ligado à tecnologia, ou seja, tudo que fosse muito complicado era algo de mulher, como por exemplo a agricultura. Quem plantava e quem colhia os alimentos eram as mulheres. Fazer cerâmica, cozinhar cerâmica, cozinhar comida, né? Cuidar dos animais e cuidar da família, das crianças, também era algo ligado à figura feminina e não à masculina na aldeia tupi. A alimentação é algo que vocês já conhecem, né? Os índios eles plantavam um sistema de coivara. Coivara é um sistema de plantio que até hoje é utilizado no Brasil, só que de forma mais indevida. Os índios eles costumavam fazer pequenas roças e para poder não ter o trabalho de cavar toda a roça depois que se plantava, eles queimavam a roça, né? Colocavam fogo, a mata descia e eles plantavam em cima. Claro que como eram roças pequenas, isso não prejudicava tanto o meio ambiente. Só que os portugueses perceberam que esse tipo de plantio era algo muito interessante. Eles adaptaram esse plantio ao plantio da cana-de-açúcar, quando o sistema colonial é implementado. E a cana-de-açúcar acabou, por conta da coivara também, devastando grande parte da nossa Mata Atlântica, aqui no litoral brasileiro. O que é que os índios ou as índias plantavam? Nós temos aqui alguns tipos de comida. Girimum, milho, vários tipos de milho existiam. Mandioca, batata doce, ervilhas e caju. É interessante que a mandioca e o caju, além de servir de alimentação, elas também serviam para fazer uma bebida muito consumida pelos tupi, que era o caium. É uma bebida fermentada, alcoólica, né? Que eles usavam tanto para bebedeira comum quanto para rituais, né? Que envolviam a bebida. A caça e a pesca, como eu falei para vocês, era algo masculino, e os animais caçados eram a anta, né, que é uma espécie de porco bem grande, a onça, os macacos, serpentes, cobras, capivaras, jacarés e peixes variados. Interessante é que os tupi eles não costumavam comer pássaros, né, e nem nenhum tipo de animal que eles considerassem ser lento, como por exemplo o bicho preguiça. Isso tem a ver, claro, com o imaginário tupi, em que você alimenta-se do que você quer ser. Então você, sendo um guerreiro, você não vai querer se alimentar de um animal lento, porque você vai ficar tão lento quanto ele e vai ser inútil durante uma guerra. Eu estou contando o tempo aqui, pessoal, eu estou planejando ter aí no máximo com vocês uma aula de 45 minutos, né, que é o tempo de uma aula comum. Então falta aí pouco mais de 5 minutos para a gente terminar. Então eu vou dar uma pressinha, beleza? Como eu falei para vocês, a grande sacada dos tupi, a vida dos tupi, gira em torno da guerra. Por que a guerra? Porque a guerra é muito mais para o tupi do que você matar alguém para pegar riqueza, dinheiro, como se faz hoje em dia. O tupi tem a guerra como parte do seu ritual religioso. Por quê? Para o tupi, matar alguém ou capturar alguém e depois comê-lo na sua própria aldeia faz parte do imaginário presente entre todas as comunidades tupis, de que a explicação é de que só um guerreiro que consegue matar outro guerreiro forte, ou até, melhor ainda, capturá-lo e trazer para sua própria aldeia e matá-lo num grande ritual e dividir sua carne com os outros, quando isso é feito, o guerreiro que matou,
ou que capturou, ele ascende na sociedade, ele vira adulto. Então você poderia ter numa sociedade tupi um índio com 60 anos de idade, que nunca matou ninguém, e por isso não era considerado adulto ainda, ou um rapaz com 15 anos de idade, que já tivesse matado alguém e era chamado de homem, ou seja, de adulto. Né? Então veja que matar ou até capturar o inimigo era parte essencial da vida tupi. Era o que levava o índio para o paraíso depois da morte. O tupi odiava morrer de velhice. Como eu mostrei aí no outro slide, aquela frase era muito falada pelos tupi. O melhor túmulo para o tupi é o estômago do seu inimigo. Por quê? Porque é esse estômago que leva o homem a ir para o paraíso. O paraíso tupi não é o paraíso cristão, claro, mas é um lugar onde o mal não existe. Daí vem o nome do paraíso tupi, que é terra sem mal. Né? Só vai para a terra sem mal o guerreiro que matou outro guerreiro, o que se alimentou do outro guerreiro. A grande interessante aqui é o seguinte, para vocês mulheres: como é que a mulher tupi conseguia seu espaço na terra sem mal se a guerra era algo particular dos homens? A resposta é simples: se casando com um guerreiro que já tenha matado alguém. Veja que para a mulher, na aldeia tupi, o casamento é que é o mais importante para a vida dela, né? Para levá-la ao paraíso. Então, como eu falei para vocês, a antropofagia fazia parte de um grande ritual tupi, onde você come a carne do guerreiro de quem você quer tirar as características mais fortes e mais importantes dele. Como é que eles trabalhavam? Como é que eles comiam essa carne? A carne não era comida crua, né? Ela era moqueada. O que é a moqueagem? Moquear uma carne é algo que ainda acontece nas aldeias tupi. Claro, não com homens mais, não com seres humanos, mas com animais. Então os índios moqueiam a carne. Moquear é você assar a carne não diretamente no fogo, mas na fumaça. Então, teoricamente, é você fazer a carne defumada. Você pode colocar uma grelha feita de madeira verde, coloca a carne em cima e coloca o fogo embaixo. Ou você coloca, como tem aqui especificado nessa gravura, você coloca a carne dentro de uma rede feita de cipó e moqueia ela embaixo do fogo. Era assim que eles consumiam. Então, temos aqui um exemplo de uma índia na Amazônia moqueando um macaco. Veja, uma pergunta interessante que a gente tem que responder é a seguinte: se os índios tupi aqui no litoral eles não produziram nenhum tipo de escrita, ou seja, eles não conseguiram contar sua história, né, e registrar essa história para o futuro, como é que nós historiadores conseguimos saber tanto sobre a sociedade tupi e seus costumes? Né? Claro que a arqueologia ajuda muito, né? Todo tipo de cultura material deixada pelos seres humanos através do tempo é uma fonte arqueológica e histórica importante, mas as fontes escritas mais importantes para estudar a vida dos índios brasileiros são as fontes históricas ligadas aos cronistas. O que é um cronista? Um cronista é um europeu que, por algum motivo qualquer, seja ele um padre, um pirata, um colonizador, um senhor de engenho, um europeu que veio para a América, para o Brasil, e que, vivendo entre as comunidades, né, brasileiras, eles registraram, né, seus hábitos e a sua forma de vida. Né, do seu jeito, claro, com toda a ideia do eurocentrismo na mente, mas registraram. Então, esses registros, essas crônicas, elas servem até hoje como um grande e rico arcabouço de fontes históricas para todos os historiadores. Existem vários cronistas. Eu gosto basicamente, ou particularmente, desse cara daqui, que é o Hans Staden. Hans Staden, ele é um alemão que veio para o Brasil 2 vezes, e numa dessas vezes, em 1549, ele foi, né, capturado por uma tribo tupinambá. E ele viu de perto, né, esse tipo de ritual. Né? Imagine você, sendo um europeu, não entendendo nada que está acontecendo aí, mas sabendo de uma coisa, que aquilo que aquele guerreiro está passando, sendo comido pela tribo, vai acontecer com você. Né?
Por sorte de Hans Staden, ele consegue fugir antes de morrer, né? E ele volta para a Europa, e na Europa ele escreve um livro que ainda hoje é um dos grandes livros da época, né? Que é o livro Duas Viagens ao Brasil, que está disponível na internet. Aconselho a quem achar interessante procurar e ler. É um livro pequeno, não é tão grande não, mas que é muito interessante. Aqui tem um trecho, né, da obra de Hans Staden. Eu não vou ler o trecho porque o tempo já está se esgotando, mas eu vou deixar esse slide no sistema do Google Class para vocês terem acesso e poder estudar em casa. Aqui é outra gravura feita por Hans Staden, né? Na verdade é feita pelo padre Tevet, um outro cronista, em que ele registra o trabalho no qual os índios brasileiros foram empregados, né? Que foi o primeiro tipo de comércio feito no Brasil, que é o escambo de pau-brasil. Como a gente já viu no começo da aula, escambo quer dizer troca, né? E o pau-brasil foi o primeiro produto percebido pelo europeu, pelo português, e que poderia render lucro para ele. É claro que o português chegou no Brasil procurando ouro. Quando eles não encontraram ouro, eles procuraram outro tipo de produto. Quem não tem cão, caça com gato. Então, eles perceberam que o pau-brasil, a palavra Brasil, pessoal, já existia antes do Brasil ser descoberto pelos portugueses, ser conquistado pelos portugueses. Pau-brasil é uma madeira que existia na Índia e que significa pau em brasa. Daí vem pau-brasil. Pau em brasa por quê? Porque essa madeira é importante e muito rica em tinta vermelha, em pigmento vermelho. O miolo da madeira é vermelho, vermelho brasa. Daí vem o nome, né? A tinta era utilizada principalmente para tingir roupa. A tinta vermelha era muito cara na Europa, daí o valor dela. Os portugueses, eles escravizaram os índios para pegar o pau-brasil? Não, né? O escambo era utilizado. Então os portugueses davam para o índio produtos que o índio achava interessante, como facas, machados, ou até miçangas, né, brincos, espelhos, etc. E em troca, o índio dava para o europeu não o pau-brasil, porque o pau-brasil é uma madeira natural, mas o índio dava para o português a mão de obra. Então o índio ia para a mata, cortava o pau-brasil e trocava essa força de trabalho pelos objetos dos europeus. Então, pessoal, para fechar a nossa aula, a gente vai agora passar para uma outra etapa da história do Brasil, que é o período colonial, né? O sistema colonial ele se inicia mesmo, né, para muitos historiadores, a partir de 1534. Por que 34? Porque é justamente nesse ano que o sistema de capitanias hereditárias foi instaurado. Esse sistema ele não durou muito, a gente vai ver na próxima aula por que ele não durou muito, mas ele foi o primeiro sistema colocado em prática no Brasil. A pergunta é a seguinte: por que o sistema de capitania hereditária foi o sistema escolhido por Portugal para colonizar o Brasil? Aqui nós temos algumas respostas, né, de por que esse sistema foi colocado em prática. A primeira explicação ela é bem óbvia. O tamanho da colônia, né, do Brasil dificultava a administração de Portugal do território. Vou passar aqui para vocês darem uma olhadinha. Veja, aqui nós temos, já vimos na aula passada, essa é a linha do Tratado de Tordesilhas. Isso quer dizer que o Brasil português é o Brasil do lado leste, ou seja, o Brasil do lado litorâneo. O lado do interior do Brasil, pelo Tratado de Tordesilhas, era o lado espanhol. Veja, mesmo essa parte do Brasil sendo a menor parte do nosso território, ela ainda era extremamente maior do que o território todo do Reino de Portugal, né? Então a colônia brasileira era 3, 4, 5, 6 vezes maior do que o Reino português. Isso dificultava muito o governo. Por isso Portugal vai dividir o território em pequenas faixas de terra, 15 na verdade, e essas 15 faixas de terra vão ser distribuídas entre as populações portuguesas. Quem é que vai receber primeiro essas capitanias? Essas capitanias vão ser doadas pelo rei principalmente para a nobreza portuguesa. Mas veja, nem todo nobre português queria uma capitania. Na verdade, quem vai aceitar as capitanias vão ser a pequena nobreza. É aquele nobre que não é um duque, não é um conde,
Ele é um barão, ele é alguém que tem o sangue nobre, mas que ele não tem muito poder na Europa, em Portugal. Então ele vai aceitar a capitania porque vai ser uma forma dele ganhar a atenção do rei, governando o território no Brasil. Né? Quando a nobreza não queria uma capitania, ela era doada para a burguesia portuguesa, né? Para a administração, para a burocracia real. Então nós temos aí o exemplo nesse mapa. Né? O capitão donatário, que vai receber a capitania, ele ganhava 2 documentos juntamente com a terra. Ele ganhava a carta de doação, que é o documento que legaliza a posse da terra, mas também ganhava o foral. O foral é uma espécie de carta de direitos e deveres. No foral está especificado o que é que o capitão pode e o que é que ele não pode fazer dentro da sua capitania. Né? Interessante é que o capitão donatário, ele vinha para o Brasil e ele tinha que explorar a terra com o dinheiro do próprio bolso. Ou seja, ele não recebia nenhum tipo de auxílio financeiro da coroa. Ele tinha que trazer para cá muita riqueza e com essa riqueza ele iria explorar a terra. Ele poderia explorar a terra só com o pau-brasil e para poder explorar com o pau-brasil ele tinha que pagar uma grande parcela do lucro para Portugal ou explorar a terra através da cana-de-açúcar, que a gente vai discutir na próxima aula. Aqui é só mostrando como é que o pau-brasil é utilizado, né? Aqui é a madeira, veja que ela tem um vermelho bem vivo. Esse vermelho era utilizado para tingir a roupa. Quando o capitão donatário ele recebia o foral, dentro do foral estava estabelecido o chamado estanco. O que é o estanco? O estanco é o imposto pago pelo capitão para o governo de Portugal dentro da venda do pau-brasil. Então, o estanco é a porcentagem, a grande porcentagem que o governo de Portugal cobrava do capitão donatário. O primeiro cara que vai receber o direito do estanco aqui no Brasil é Fernão de Noronha, né, que vai receber uma capitania em seu nome. Só para fechar, pessoal, nossa aula de hoje, o que é que estava estabelecido no foral? Quais eram os direitos e quais eram os deveres do capitão donatário aqui no território? Vamos lembrar que a capitania é hereditária por um motivo óbvio, né? Ela só pode ser passada de pai para filho, de geração para geração, na mesma família. Então, o capitão donatário que recebia uma capitania, ele não poderia vender essa capitania. Ele tinha que, não querendo, passar para o filho, ou morrendo, passar para o filho. Se o filho não quisesse, ou se ele não tivesse filho, a capitania voltava para o reino de Portugal, que poderia, por sua vez, doá-la a outra pessoa. Quais são os direitos e os deveres do capitão donatário? Primeiro, administrar a justiça civil e criminal. Todo tipo de crime que ocorresse na sua capitania, você era o responsável direto por julgar e por estabelecer uma pena para aquele indivíduo. É claro que a pena não estava discriminada na cabeça do capitão. É a jurisdição portuguesa, né, as leis portuguesas têm validade na capitania. Fundar vilas, essa é uma parte importante, porque vamos lembrar, você só pode pagar imposto se você morar numa vila. Se alguém morar dentro da mata, escondido, o governo de Portugal não vai saber nem se ela existe. Então, morar numa vila é sinal de que você paga imposto. Então, fundar vilas é importante para a cobrança de impostos. Cobrar impostos, colonizar o território, defender, a palavra aqui é importante, porque o capitão donatário ele tem o dever de defender o território dele não só contra invasões externas de outros povos, de outros reinos, mas também defender o seu território de invasões internas, ou seja, dos índios. Então, uma das obrigações do colonizador, capitão donatário, é defender o território matando índios. Né? Isso é triste porque grande parte das nossas populações indígenas vão ser mortas nesse processo de colonização. Podiam também, essa é uma parte importante, podiam também ceder aos colonos extensas propriedades de terra, que nós chamamos de sesmarias. O Enem gosta muito de confundir a nossa cabeça nas questões, quando ele coloca dentro da mesma questão capitania hereditária e sesmaria. São duas coisas completamente distintas. Vamos entender. A capitania hereditária é a grande extensão de terra vertical, na verdade horizontal, dada pelo rei, doada pelo rei para alguém da sua confiança.
Então é uma doação real. A sesmaria é uma doação feita pelo capitão donatário a alguém que tenha condições de explorar aquela terra. Então, por exemplo, o capitão donatário, se desejar, deixa eu voltar aqui para aquele mapa das capitanias. O capitão donatário, ele pode, por exemplo, capitania de Jorge de Albuquerque. Jorge de Albuquerque, ele poderia dividir o território dele em pequenas quantidades de terra e doar essas quantidades de terra a pessoas ricas. Essas pessoas explorariam o território, cobrariam imposto, pegariam uma parcela pequena desse imposto, dariam o resto do imposto para o capitão, por sua vez, tiraria outra parcela e daria o restante para o governo português. Né? Então, sesmaria é uma doação de uma pequena quantidade de terra para alguém, um indivíduo colono, e a capitania é uma doação feita pelo rei para o capitão donatário. Geralmente, os primeiros engenhos do Brasil surgiram de sesmarias. Né? Isso é interessante lembrar. Vou passar aqui só para a gente fechar, tá? O sistema de capitania hereditária ele vai fracassar. Por que ele vai fracassar? Primeiro que existiam 15 capitanias. Dessas 15, apenas 2 vão dar lucro de verdade. Que foi a capitania doada para a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. São Vicente é o que hoje nós chamamos de Rio de Janeiro, São Paulo, aquela região ali. Por que? É uma pergunta que o Enem gosta muito de fazer. Por que apenas a capitania de Pernambuco e a de São Vicente davam lucro e as outras 13 não davam? Várias explicações existem. Algumas são ligadas à terra, o território da capitania de Pernambuco, né? A terra dava uma cana-de-açúcar melhor, São Vicente também. Outra explicação diz respeito à forma com que os impostos eram cobrados. O capitão de Pernambuco, o capitão da capitania de São Vicente cobravam os impostos e pagavam os impostos de forma muito mais correta do que os outros capitães. Mas, na verdade, pessoal, a principal explicação para a capitania de Pernambuco e a de São Vicente darem lucro é que elas tinham um auxílio financeiro, né? Elas eram financiadas por 2 reinos europeus. A capitania de São Vicente era uma capitania real, ou seja, ela era financiada diretamente pelo governo português, ela tinha auxílio financeiro do governo de português, e a capitania de Pernambuco era financiada pelo governo holandês, que tinha uma relação muito grande, muito próxima, comercial, com os portugueses. Né? Por isso elas deram lucro. As outras capitanias foram praticamente abandonadas pelos seus capitães, que não conseguiram controlar as populações indígenas e nem explorar efetivamente o território. Esse sistema de capitania hereditária ele vai ser paulatinamente abandonado e substituído pelo sistema de governo geral. Ou seja, é o contrário da capitania. Se a capitania quer dizer você dividir o território, dividir o território em faixa de terra e dar essa faixa de terra para alguém. O sistema de governo geral é você dar todo o poder do território para uma pessoa só, que é o chamado governador geral. A sede do governo geral ficava na Bahia, em Salvador. É isso, pessoal. A gente vai ficar por aqui. Né? Eu estendi o tempo até eu não poder mais. Nós temos aí praticamente 1 hora de aula. Eu quero agradecer a atenção de todo mundo e dizer que desejar, né, que todos estejam bem em casa, assim como eu estou. A quarentena é importante, apesar do que muitas autoridades vêm dizendo, vocês devem permanecer em casa. O isolamento social ele é uma das únicas formas de controlar o Covid-19. Até a próxima. Desculpe aí pela demora, tá? Valeu!